Nós vamos estar continuando falando. E se você for dar um nome para essa mensagem, você coloca aí: Jesus está no controle. Mas antes de eu começar a pregar, eu quero falar algumas coisas para facilitar o nosso entendimento nessa noite. E a primeira coisa que eu quero dizer é: nossos conceitos a respeito de Deus e nosso relacionamento com Ele determina o que pensamos sobre as outras coisas deste mundo. Pois ideias erradas sobre Deus acabam levando a um tipo errado de vida. Ou seja, trilhando o caminho errado, rumo ao destino errado. Então, se eu tenho uma perspectiva, se eu controlo o nome de Jesus, se eu tenho uma perspectiva errada sobre Deus, se o que eu conheço de Deus é pouco, então toda a minha visão em relação a esse mundo, ela será distorcida da verdade. Então, se eu não conheço Deus como realmente eu tenho que conhecer, eu estarei trilhando um caminho com o rumo e o destino errado. Porém, o conhecimento correto de Deus é essencial para se ter uma vida plena neste mundo. Então, quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu provo o amor de Deus, da revelação da graça de Deus, a minha cosmovisão em relação ao mundo, à vida, ela é alterada. Sem o conhecimento de Deus, o caminho é perdido, mas com o conhecimento profundo de Deus, nós viveremos toda a plenitude dele. Amém? Salmo 139, versículo 13 a 16 diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto sua concepção, quando você estava sendo gerado. E Deus tem um propósito específico para a sua vida, um propósito específico para cada um de nós. Então vira para essa pessoa que está do seu lado aí, trisca nela. Eu sei que ela não é muito bonita, estou brincando, ela é linda. E diz para ela assim: você tem um propósito específico da parte de Deus. Amém? Outra coisa, Deus nos formou da maneira como desejou que fôssemos. Essa aqui é muito interessante. Da maneira que Deus quis fazer você, Ele fez. Se você tem essa carinha de gremlin, ou de sei lá o que, de bicho-papão, se você não se acha muito bonito, eu quero te dizer para você que você é a criação perfeita de Deus. E que Deus te fez do jeito que Ele queria. Ah, pastor, não gosto do meu nariz. Se vira com Deus. Ele amou o seu nariz no dia que Ele foi te fazer. Esse é o nosso Deus. E quando o texto fala sobre tecer o ser humano no útero da mãe, a palavra tecer significa produzir, entrelaçar metodicamente. Então, cada detalhe, cada minúsculo detalhe dentro da barriga da sua mãe, foi Deus que fez. Deus desejou você desse jeito. Tem umas pessoas que são lourinhas, como a Brenda que está lá atrás, a minha filha chama ela de Barbie. Já tem outras pessoas que é igual o Márcio, moreninho, sabor de chocolate. Eu quero dizer para vocês, sabor de leite, sabor de chocolate, sabor de tutti-frutti, foi Deus que te fez. Deus te planejou, Deus te amou.
Deus te formou e Deus tem um dia, ano, tempo, mês preparado para você. Esse é o nosso Deus. Então, quando o Salmo 139 fala essas coisas, ele está afirmando a identidade, o caráter de Deus e o que Deus pensa, sente e acha ao seu respeito. Que você é amado, que você é desejado e que Ele tem um destino e um futuro glorioso para você. Então eu posso compreender que no Salmo 39, o que Deus planejou para nós vem do seu coração amoroso. Tudo que Deus pensa ao seu respeito, tudo que Deus sonha a seu respeito, é bom, porque veio do seu coração cheio de amor. Deus é um Pai amoroso e Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Porém, eu preciso entender que a vida em Cristo não é uma prisão, e sim uma peregrinação emocionante. Nós precisamos entender que tudo que Deus fez foi por amor a mim e a você. Mas precisamos entender que escolher viver uma vida com Deus não é uma vida de prisão. Não é uma vida onde eu não posso fazer ou ser proibido de fazer as coisas que me deixam feliz. Não, não é isso. Eu preciso entender que caminhar com Deus é algo prazeroso. Eu confesso para vocês que na idade de vocês, quando eu via falar sobre crente, sobre cristão, sobre seguir a Jesus, essas coisas todas, eu pensava o quê? Cara, eu não posso entregar minha vida para Jesus, porque se eu entregar minha vida para Jesus, a minha vida vai se acabar. Eu não vou ser mais feliz, eu não vou mais curtir, eu não vou mais aproveitar nada. E na verdade, não é assim. Quem dera a Deus, se na idade de vocês, eu tivesse encontrado Ele como vocês tiveram a oportunidade. Mas na verdade, viver com Deus é a maior aventura da terra. Viver com Deus é algo emocionante, é algo extraordinário. E sabe de uma coisa, meus filhos? O Senhor nos preparou para aquilo que Ele tem reservado para nós. Quando Deus te fez, com a tua característica, com o teu DNA, com o teu jeito, Deus já te fez preparado para algo. Você não foi um acidente, não caiu de um paraquedas e nem está aqui para visitar alguém. Deus te fez para algo extraordinário. Por isso, meus irmãos, é nossa responsabilidade entregar todo o nosso ser a Ele diariamente. Se Deus me concebeu, se Deus me desejou, se Deus planejou algo para mim, para que eu possa viver isso, eu preciso entender que eu preciso ser inteiramente de Deus, diariamente. Não é só sábado, não é só domingo, não é só no dia da célula. Eu preciso ser totalmente de Deus. Pastor Júnior, então como é que faz para que eu possa me entregar o meu ser totalmente para Ele diariamente? Meditando em seus pensamentos que se encontram em sua palavra e caminhar no seu espírito. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. João 16,13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Então, para que eu possa entregar todo o meu ser a Jesus diariamente, eu preciso ser alguém que medita na sua palavra e que anda no seu espírito. Nós precisamos ser uma geração assim, nós precisamos ser pessoas assim. Por exemplo, gente, se fosse por mim, todo sábado a gente ia ficar só fazendo louvor e adoração, e cai, e sobe, desce, subia, sobe lá em cima, volta de novo. Seria assim, eu gosto dessas coisas. Mas o que vai nos sustentar não é somente ser cheios ou ter experiências ou ser tocado pelo Espírito Santo, mas também a sua palavra. Então, para que eu possa ser alguém que responda o desejo de Deus, as expectativas de Deus em relação a nós, nós precisamos ser uma geração que medita na sua palavra e caminha no seu espírito. Porque dessa forma, nós estaremos entregando diariamente todo o nosso ser para Ele. Vocês estão comigo? Amém?
Então nós precisamos entender algo. Eu sei que nós somos jovens, estamos aí iniciando a nossa vida e tudo é mais emocionante. Mas nós precisamos ser uma geração que tem raiz, uma geração que tem conteúdo. Por exemplo, sábado passado eu estava embaixo. Pastor Stephanie estava pregando aqui. Eu confesso que algumas horas eu fiquei muito triste. Não por causa da pastora Stephanie. Mas eu passeando aí por baixo, eu vi gente no WhatsApp conversando e mexendo no celular e aquela coisa toda. Eu fiquei assim, nossa meu Deus, pastora Stephanie, tão linda, santa, crente, liberando uma palavra de Deus ali. E as pessoas aí embaixo como se ela nem tivesse. Deixa eu dizer algo para você. O que vai nos sustentar nessa caminhada é o quanto nós estamos enraizados em Jesus. É o quanto nós temos de Deus. Nós não podemos ser a geração que vai sentir algo, mas a geração que vai entender o que Deus está fazendo. Amém? Em nome de Jesus, não é verdade? Obrigado pelo seu recebo tão empolgado. Então é isso. Você quer ser um grande líder? Eu estava orando aqui pelos líderes. Você quer ser um grande líder? Você não precisa ser o mais talentoso. Você precisa ser aquele que é mais apaixonado e que entende o coração de Deus. Você precisa ser aquele que permanece em Deus. O nosso problema é que nós queremos grandes moveres sem ser fiel a Deus nas pequenas coisas. Tem gente aqui que assiste um capítulo de uma série por dia para terminar a temporada em tantos meses, mas não lê um capítulo da Bíblia por dia. E se eu não leio, eu não posso me tornar a resposta. Gente, na hora que eu falei isso, teve uma pessoa que fez assim, ó, recebe. Gostei. Muito legal. Então, para a gente ser essa resposta, para a gente viver os sonhos de Deus, a gente precisa se entregar para Deus. Sabe qual é o nosso problema? A gente lê a palavra de Deus, vê as promessas que tem e a gente só quer as promessas. Nós não queremos fazer as outras coisas que são necessárias. Quer meditar na sua palavra, quer andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser uma geração diferente e que dá uma resposta diferente para aquele que nos amou quando nós ainda estávamos no ventre de nossa mãe. Amém, gente? Agora vamos ver como Deus pensa ao nosso respeito. Sabe por quê? Porque os pensamentos que Deus tem sobre você são melhores. Então você precisa ter pensamentos voltados para Deus. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha só que interessante, Deus pensa algo ao seu respeito. Como eu estou falando aqui desde o início, gente, Deus não estava lá em cima, olhou para Jesus e falou assim, ei, vamos brincar de fazendinha? Emílio? Poder. Emílio? Márcio? Raiz? Não, cabelinho enroladinho. Deus não estava decidido brincar de fazendinha, não, gente. Deus tem bons pensamentos ao nosso respeito. Deus tem boas expectativas ao nosso respeito. Então, lendo Jeremias capítulo 29, dá para a gente entender três coisas aqui. A primeira, que Deus nos conhece. A segunda, que Ele tem planos para nós. E a terceira, que o futuro de Deus para nós é cheio de esperança. Sabe por que muitas vezes a gente anda ansioso? Sabe por que muitas vezes a gente não vive os momentos? É porque a gente não está conectado com Deus. E não está entendendo como Deus pensa. Porque se eu sei que Deus me ama e que os pensamentos de Deus ao meu respeito são pensamentos de paz e que o futuro que Deus tem para mim é um futuro de esperança, eu não posso me desesperar com a realidade que eu estou vivendo agora. Eu preciso crer na palavra que está aqui. Eu preciso crer na forma que Deus pensa sobre mim. Vocês estão me entendendo? Glória. Meu Deus do céu, Jesus. É só porque não tem teclado, é? Amém! Glória a Deus. Então eu preciso ter isso. Vocês estão comigo? Mas o que determinará para que eu possa viver todas essas coisas, pastor? A primeira coisa, a gente precisa deixar de ser ansioso. Porque deixando de ser ansioso, eu vou me voltar para Deus. Nós somos uma geração muito ansiosa, gente. Você tem 15 anos e já está preocupado com o que você vai casar. Calma. Relaxa, ainda está olhando para o lado para ver se ele entendeu.
que eu acabei de falar. Calma, papai. Calma, mamãe. Você não precisa ser ansioso assim. Eu sei que nessa idade aí a gente pensa tanta coisa. Meu Deus, vai vir desse jeito. Aquela coisa toda. Eu sei que nessa idade a gente pensa, meu Deus, o que eu vou fazer quando eu crescer? O que eu vou cursar? O que eu não vou cursar? Será se eu vou passar no concurso? Será se eu vou dar aula? Será se eu vou ser... Eu sei que passa todas essas coisas na cabeça de vocês. Só que a ansiedade me atrapalha de viver um presente com Deus. Quem pensa demais no passado, não vive o futuro. Mas quem pensa demais no futuro, não aproveita o presente. E nós somos uma geração que anda muito ansiosa. E o segredo para me vencer a ansiedade é o quê? É eu me voltar para Deus. Por quê, gente? Porque quando eu estava na barriga de minha mãe, Deus estava comigo. E Deus já preparou todos os nossos dias, antes de todas as coisas. E eu preciso crer que esse Deus está no controle de tudo. Então, para mim viver a vontade de Deus, eu preciso ter esse entendimento. Eu preciso descansar, mas também preciso me voltar para Ele todos os dias. Às vezes você está tão preocupado com o futuro, que você esquece de passar um tempo com Deus, com aquele que pode dar todas as respostas. Tem gente procurando resposta em quiz do Instagram, tem gente procurando resposta até nos signos, meu Deus do céu. Mas sem entender que toda resposta vem daquele que te criou. Olha o que diz o resto, o versículo 12 e 13 de Jeremias 29. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Você quer um futuro espetacular? Se volte para Deus de todo o seu coração, e Deus vai te trazer todas as respostas. Eu já falei aqui para vocês. Quantos visitantes tem aqui? Eu vou contar a história para vocês. Levanta aí. É para vocês que eu estou contando a história, porque eu já contei um monte de vezes aqui. Seja bem-vindo. A gente precisa entender o quê? Que quando a gente se volta para Deus, Deus tem uma resposta em relação ao nosso futuro. Visitante, eu queria ser jogador de futebol. Pensa, queria ser jogador de futebol e tal, aquela coisa toda. Casar com a Sandy, eu já até abusei tanto de falar, Sandy. Casar com a Sandy e tudo mais, aquela coisa toda. Quando eu cheguei aos 17 anos, que eu vi que eu não ia nem para ele nem para a beira, eu me desesperei. E eu pensei, o que vai ser de mim? Até o momento em que eu encontrei a Deus. E quem me criou, gente? Deus. E Deus me deu um futuro cheio de esperança. Deus falou para mim assim, cara, não era isso que eu queria para você. O que eu tinha para você era isso, isso, isso. Percorre esse caminho. E sabe de uma coisa, meus parceiros e minhas parceiras, eu comecei a descansar e acreditar em Deus. O nosso problema é que nós conhecemos pouco de Deus, e por não conhecer muito de Deus, nós não conseguimos ter fé o suficiente naquilo que Ele tem para nós. Quando você tem fé o suficiente, quando você conhece Deus verdadeiramente, você não será uma pessoa ansiosa, você vai vencer os seus medos e as suas dificuldades. E o Deus que tem todas as respostas, trará a resposta para você. Então não fica, às vezes, com as amigas, na noite das amigas. Ai, mulher, não sei. Não fica na noite dos amigos. Bicho, tu é doido, tu viu? Moço, eu acho que ela olhou para mim. Olhou. Não, ela não estava nem olhando para ele. Estava olhando lá atrás, o pessoal da mídia errando os slides, como sempre. Tô brincando. Vocês estão entendendo? Quando o meu coração está em Deus, eu descanso. Quando eu conheço a pessoa de Deus, eu descanso. Então, eu preciso me voltar para Deus. E meus irmãos, existe uma responsabilidade nossa de nos voltarmos para Ele. Deixa eu te dizer algo. Para que possamos viver coisas grandes, precisamos estar perto de um Deus que é grande. E as coisas irão acontecer normalmente. Então, quando eu me voltar para Deus, naturalmente as coisas irão acontecer. Aí você talvez está aí embaixo dizendo assim, com licença. Pastor, o senhor não sabe o perrengue que eu estou passando. O senhor não sabe a dificuldade que está lá em casa, o meu futuro, as contas, enfim, blá, 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 blá. Realmente, eu não sei.
Mas eu sei de uma coisa, seria pior sem Ele. Isso eu tenho absoluta certeza. Eu sei que a gente passa por dificuldade, eu sei que a gente passa por luta, mas meu irmão, minha irmã, você que está me escutando, pior seria sem Ele. Porque caminhar com Ele me trará uma paz que excede todo entendimento. Você já viu o crente? O crente está aqui, ó. O mundo está caindo em cima da cabeça dele, mas lá dentro tem um negócio que traz uma esperança que move ele. Por exemplo, gente, Deus falou um dia para mim assim, ó: eis que te digo, menino, você será um pastor. Aí chega dando uma tremidinha. Aí eu olhei para a igreja Nova Aliança, muito grande, e eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou ser pastor na igreja dessa? Sem contar que já tinha vários líderes na minha frente, supervisor, anjo, serafim, querubim, saiadim, tinha tudo. Aí eu ficava, Deus, como é que essas coisas vão acontecer comigo? Mas dentro de mim, havia uma paz que excedia todo o entendimento. Havia uma paz. Sempre como eu falei, visitante, essa história é para vocês. Eu acreditava tanto que eu ia ser pastor, que eu ia para o banheiro e começava a pregar para o meu vaso, para a minha pia, para a escova de dente, papel higiênico, para todo mundo. Eu acreditava. E eu estava me preparando para aquilo. Porém, todas as situações ao meu redor me diziam que aquilo era impossível. Mas andar com Ele nos trará uma paz que excede todo entendimento. Andar com Ele irá gerar fé em mim, ao ponto de eu não ver nada acontecendo, mas continuar crendo que será possível acontecer. E essa realidade só acontece se nós conhecemos a Deus, se nós nos voltarmos para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. As coisas elas podem estar difíceis na tua casa, na tua vida, na tua escola. Enfim, você pode estar passando por muita dificuldade. Mas você deve até dizer assim, pastor, eu estou seguindo Jesus, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou lendo um capítulo por dia. Eu estou orando, eu estou buscando, eu não falta uma célula. Todo culto eu estou aqui, pastor, eu estou servindo até na mídia, eu estou quase um anjo. Mas a tribulação está muito grande, por quê, pastor? Eu vou te dizer algo. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diz: e viverás com Jesus e terás ausências de dificuldade. Esse versículo não existe, meu irmão. O fato de eu caminhar com a pessoa de Cristo não significa que na minha vida não terá nenhum tipo de problema e nenhum tipo de dificuldade. E eu preciso entender isso. Sabe por que muitas pessoas param no meio do caminho? Porque elas não compreendem essas coisas. Elas passam por alguma dificuldade e falam: eu vou largar a igreja. Eu vou largar Jesus. Eu vou largar até aquele líder chato que fica no meu pé. E na verdade, não é assim. A Bíblia não me promete um mar de rosas. Ela não fala que seguir Jesus, por mais que Ele seja bom, vai me livrar de várias dificuldades. Não, não tem isso. Deixa eu te dizer algo. João capítulo 16, versículo 33, Jesus até deixa um recadinho. Ele diz assim: eu lhe disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Esse é o último versículo do capítulo 16. Ele inicia João capítulo 16 falando para os discípulos: olha, o negócio vai pegar. Bicho, vocês vão apanhar. Ei, vocês vão ser jogados para um lado para o outro e vai ser aquela coisa todinha. Aí no final de tudo ele diz: mas fica de boa. Em mim vocês terão paz. E assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então, nós precisamos entender isso, amém? Deus me ama. Deus estava comigo na criação. Deus tem um plano, um projeto para mim. Para que eu possa viver isso, eu preciso ser alguém que medita na sua palavra e que anda no seu espírito e que se volta para Ele. E mesmo fazendo essas coisas, não significa que eu não irei passar por nenhuma dificuldade. Isso se chama uma fé madura. Porque a gente fica: Deus, Deus, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. E muitas vezes você não vai ver. Mas o que você vê e o que você não vê não pode determinar quem Deus é dentro de você. Isso é maturidade. Por muito tempo a gente foi levado: não, ali é só aliançatinha. O povo do cai, do levanta e chora e berra. Não. Aqui é a geração que tem entendimento. Porque quem tem entendimento tem raiz. E é profundo. Vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus. Sabe o que eu fico alegre quando a gente faz os eventos? O Acamp Team.
é que quando os caras vão lá para a mesa comigo jantar, comer, eles falam assim: cara, o que vocês vivem aqui em outros lugares não se tem. A forma como essa galera responde em outros lugares não tem. Isso me deixa muito feliz. Por quê? Porque nós estamos crescendo para algo. Nós estamos apontando para um caminho. Vocês estão comigo? Amém? Você pode ter 15 anos de idade, mas você pode ter a maturidade suficiente para viver o que Deus tem para você. Porque quanto mais eu conheço dele, mais eu conheço sobre mim, e mais eu conheço os planos perfeitos que ele tem para cada um. Belezinha? Eu vou te dar um exemplo de como é nossa vida com Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se e acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos entender um pouco essa história. Eu quero que você pegue essa história e traga para a sua vida. Belezinha? A expressão naquele dia dito aqui refere-se ao dia em que Jesus proferiu parábolas do reino. Ele havia ensinado a palavra aos seus discípulos e agora chegou o momento de colocar em prática e ver o que aprenderam. Olha o que aconteceu, gente. Jesus estava lá dentro do barco. Quer dizer, Jesus estava lá no meio da terra e disse assim: galera, vamos pegar o barco e vamos lá para o outro lado. Chamou todo mundo para dentro do barco e Jesus foi dormir. E aí começou a tempestade muito grande. Só que tudo que acontece na Bíblia tem um propósito. Gente, tudo na Bíblia tem um propósito. Eu sei que você lê a Bíblia e às vezes não entende nada, mas fica tranquilo que um dia você vai entender. E tudo que está escrito ali tem um propósito. Quando Jesus trouxe eles para dentro do barco, Jesus estava querendo que eles colocassem em prática tudo que eles tinham ouvido da parte de Jesus. Jesus estava querendo testar a fé que foi gerada naqueles homens. Só que o que acontece? Da mesma forma é com a gente. A gente crê em Jesus, ouve a sua palavra, tem experiências nele e a gente começa a acreditar. Só que às vezes haverá situações para provar a nossa fé. Às vezes nós estaremos diante de algumas coisas para testar a nossa fé e o quanto nós cremos e conhecemos a pessoa de Cristo. Era isso que ele estava fazendo aqui com os seus discípulos. Então muitas vezes o problema vai bater na sua porta, mas isso não significa que é o fim do mundo. Aí vamos pensar em algo. Quando Jesus entrou naquele barco, dormiu ali, você acha que Jesus sabia ou não que ia ter uma tempestade, gente? Sim ou não? Sim. Vamos lá, você vai entender. Jesus sabia que tudo aquilo ia acontecer, com certeza. Deixa eu te dizer algo. A localização geográfica do Mar da Galileia é propícia ao aparecimento de tempestades repentinas e violentas. Essa tempestade fazia parte da programação de aulas daquele dia. Então tudo estava esquematizado. Então repete comigo assim: nem toda tempestade é do diabo. Às vezes é só Jesus testando a minha fé. Amém? Guarde isso aí. Para que quando vir a tribulação você dizer: meu Deus, é o diabo purinho. Não. Às vezes é só Deus querendo testar a sua fé. Meu Deus, como é que cai uma questão dessa no Enem? Isso foi o cão que digitou essa prova. Não, às vezes nem foi. Às vezes foi um enviado de Jesus. Aí você ora lá: Senhor, em nome de Jesus, qual é a que marca? Brincadeira.
Mas às vezes, gente, vai acontecer essas coisas. E às vezes não vai ser o diabo, vai ser o próprio Jesus tentando testar a nossa fé. Essa experiência ajudaria os discípulos a entender uma lição que eles não sabiam que precisavam aprender. Qual lição é essa, gente? Que é possível confiar em Jesus durante as tempestades da vida. O que Jesus queria ensinar ali era o quê? Que era possível crer nele em meio às tempestades. Por quê, gente? O discípulo está aqui com Jesus e Jesus fala: aleijado, pá, anda. O cego está aqui, unido, unide. Jesus, enxerga ceguinho, volta. Então Jesus fazia os milagres. Era muito fácil os discípulos olhar para Jesus e dizer assim: uau, né? Eles até falavam naquele tempo: come on, Jesus. Era muito fácil. Só que Jesus queria levar eles a outro patamar. Jesus queria aumentar a fé deles. Jesus queria gerar algo neles. O grande objetivo de Jesus era que eles confiassem nele durante as tempestades da vida. Vou te contar a minha história aqui. Eu, crente, recém-convertido, e eu era muito radical. Para as coisas que não prestavam, eu era radical. Então, quando eu me converti, para as coisas boas, eu fui muito radical. E eu comecei a me santificar, a buscar Deus e aquela coisa toda. E aí, o que acontece? Toda vez eu conto a história da minha mãe. Não preciso, nem pergunto para ela se posso contar as histórias dela. Aí, o meu padrasto saiu de casa, deixou minha mãe. Enfim, era aquele que sustentava e tal, e blá, blá, blá. E eu crente, minha mãe crente. Eu ficava olhando para aquela situação. Meu Deus do céu. No dia que eu estou prestando, as coisas pioram. Quando eu estava no mundo, não era assim. Quem nunca falou isso aqui, hein? A gente pensa essas coisas. E eu ficava olhando aquela tribulação todinha e não conseguia entender. Mas, na verdade, o que Jesus estava querendo mostrar a gente? Que eu precisava confiar nele em meio às tempestades da vida. Aí o que aconteceu? Eu, santo crente, eu estou vindo na rua Ceará, né? Carisbaixo, triste. Poxa, Jesus, estou aqui te buscando. Aí eu encontro um amigo meu que era crente antes da gente se encontrar e tal, há muito tempo atrás. E aí eu começo a falar para ele: cara, agora eu sou crente, não sei o que, ele, que bom, não sei o que. Aí eu, né, querendo que ele sentisse pena de mim, eu falei assim: poxa, meu parceiro, pô, eu aceitei Jesus, cara, mas tá uma fria lá em casa e não sei o que. Aí ele já virou logo para mim assim: talvez é pecado. Eu pensando que ele ia ficar com pena de mim, ele queria me matar. Talvez alguma coisa está errada na sua vida, amado. Aí eu fiquei assim: meu Deus, como assim? Cheguei em casa, eu fiz um raio-x. Mas na verdade, a situação difícil não tinha a ver com pecado. Tinha a ver com o que Deus queria gerar na minha vida. Nem toda situação difícil na sua vida é para te paralisar. E nem toda situação difícil foi o diabo que enviou. Às vezes é só Deus querendo gerar fé em você. Às vezes é só Deus querendo que você vença as tempestades da vida. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Porque, meus irmãos, quando os discípulos foram para aquela tempestade ali, eles não foram por causa da desobediência. Eles não passaram nela por causa da desobediência. Eles passaram por essa tempestade porque eles estavam obedientes. Eles estavam o quê? Seguindo Jesus. Jesus falou: entra no barco e vamos para o outro lado. Então a tempestade que eles passaram é porque eles eram obedientes. Deixa eu te dizer algo. Às vezes você vai estar sendo obediente, fiel, santo, totalmente voltado para Jesus. Mas às vezes você vai passar pela tempestade só porque você está obedecendo. Olha só que incrível, né? Meu Deus, quantas vezes nós somos ensinados de outra maneira. Mas muitas vezes você vai ser fiel a Deus. E por causa da sua fidelidade a Deus, você vai passar por uma tempestade. E era isso que estava acontecendo na vida dos discípulos nesse passeio de barco. Então, meus amigos, se Jesus chamava você para passear de barco ali no Rio Tocantins, cuidado. Principalmente no tempo das praias do meio, cuidado. Então era toda essa realidade. Gente, a tempestade que estava ali, ela era muito violenta. Tão violenta que foi capaz de deixar os pescadores que estavam ali com muito medo. Porém, no meio dessa história toda, havia 3 motivos bons para que nenhum deles se sentisse perturbado.
apesar da situação ser tão ameaçadora. A primeira, em primeiro lugar, tinham a promessa de Jesus de que chegariam ao outro lado. A primeira coisa boa aqui em meio a essa tribulação todinha é o quê? Eles tinham a promessa de Jesus que chegariam ao outro lado. Sempre que o Senhor ordena que se faça algo, também capacita a obedecer. E nada impede que cumpra os seus planos. Ele não prometeu uma viagem fácil, mas sim que chegaria a outra margem. Olha só que interessante. Jesus fez o convite para eles e disse: olha, nós iremos chegar até o nosso destino. Nós iremos completar o caminho. Gente, toda vez que o Senhor Jesus fala algo, você pode passar pela pior tribulação da sua vida. O que Ele falou vai se cumprir. Sabe por quê? Salmo 139 diz o quê? Que lá na barriga da minha mãe Ele estava presente, Ele me amou e preparou todos os seus dias para a minha vida. Todas as vezes que eu me volto para Ele, eu me torno obediente. Eu posso estar no meio de uma tempestade, mas a sua palavra irá se cumprir. Aqueles discípulos, eles não acreditavam. Eles acreditavam que Jesus podia curar, expulsar demônio e tudo mais. Mas eles não acreditavam que Jesus tinha o controle de todas as coisas. E Jesus estava querendo gerar nisso. Se Jesus falou algo, e que algo irá acontecer, você pode ter certeza que irá acontecer. Aqueles homens, eles não iam morrer não. Quem lembra daquela história que Paulo estava dentro de um barco lá e começou a tempestade? Quem lembra aqui, meu Deus do céu? Amém. Que Paulo, aquela coisa toda, e a galera jogou o bote, e vamos sair desse barco que vai afundar. E o apóstolo Paulo disse: ei, para aí. Não vão não, fica todo mundo aqui dentro do barco e todo mundo vai se salvar. Eu sei que parece meio loucura, mas o apóstolo Paulo sabia que Jesus, ele não apenas curava ou expulsava demônios, mas ele tinha um controle sobre todas as coisas. É esse tipo de fé que nós precisamos ter. Por quê, meus irmãos? Porque no dia que tu estiver apaixonado pela crush, que tu teve uma revelação, que Deus veio e falou que era ela, e ela disse: not that, no. Tu não vai sair daqui desesperado e revoltado. Ah, Deus não me ama, eu não quero mais saber de nada. Não, amado, não é assim não. Você vai ter maturidade suficiente. E eu falo isso por quê, gente? Porque já são 5 anos, eu já ouvi cada coisa. Teve um que chegou na minha sala e disse assim: pastor, o negócio é o seguinte. Fala, meu filho, o pastor te escuta. Pastor, eu quero me desviar. É mesmo, meu filho? É, pastor, eu quero me desviar. Não, pois tá bom, vai, aproveita e dá um recado pro diabo, que eu estou ganhando gente para Jesus. Tem cada gente que desvia de toda maneira. Mas quando você começa a entender essas coisas, nenhum tipo de dificuldade vai fazer você parar. Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. O problema muitas vezes é que vem uma coisinha e a gente, eita, o mundo se acabou. Não, gente, quando Deus fala algo, pode estar até na tribulação, pode estar dando tudo errado, mas o que Ele falou irá se cumprir, porque a palavra dele não volta vazia. Glória a Deus. A segunda coisa, Jesus estava com eles no barco. Então por que o medo? Já haviam visto o seu poder sendo demonstrado de várias maneiras. Jesus no barco, eles continuavam com medo. Gente, quem aqui, que está me escutando, quem aqui já orou, Deus te falou algo, Ele respondeu e aconteceu? Levanta a mão. Quem já aconteceu isso aqui? O resto não aconteceu, por fora. Gente, levanta a mão aí. Quem já falou assim: meu Deus, eu orei algo e Deus fez? E por que às vezes você duvida que Ele não está perto? E por que às vezes duvida que Ele não pode fazer? Vocês estão me entendendo? Jesus, a presença dele estava ali. Eles podiam estar no meio da tribulação, mas a sua presença estava ali com eles. Ou seja, nós caminhamos com Jesus, nós temos sinais de coisas extraordinárias que já aconteceram. Por que muitas vezes, em meio à tribulação, nós não cremos que o mesmo Deus que fez coisas no passado, pode continuar fazendo? Ele pode. Esse é o nosso Deus. Se eu fosse te contar aqui todas as minhas experiências aqui com Deus, eu ia gastar muito tempo. Deus fez já muitas coisas. E Deus continua fazendo. Só que a nossa tendência é o quê? Mesmo Jesus estando no barco, mesmo Jesus estando na nossa vida, nós fraquejamos na nossa fé.
E nós não fomos chamados para isso, nós somos chamados para ser um povo de fé. Por exemplo, a minha experiência, essa experiência aqui é boa. Eu casei com R$700. Meu Deus, que cabeça minha. Como é que a pessoa casa ganhando R$700? Misericórdia. Eu casei, eu fiz isso. Hoje eu não fazia não, mas eu fiz. Enfim, casei aqui, tá com aquela gatinha ali. E aquela coisa toda. Aí o que aconteceu? Eu não sei como apareceu o menino na barriga dela. Apareceu o bebê na barriga dela, que foi a Maria Doada. Depois de 9 meses, veio o resultado. Aí a meninazinha nasceu, e eu só tinha uma moto. E ela moto, e eu ficava, meu Deus, deixa eu fazer as contas aqui, 2, 3 numa moto, não dá. Com um bebê, como é que sai esse negócio? Aí eu comecei a falar assim, Deus, eu quero um carro. Meu amigo, aí eu fiquei orando, Senhor me dá um carro, Senhor me dá um carro, Senhor me dá um carro. Deus não falou nada para mim que ia me dar um carro não. Ou falou Deus? Eu acho que não. Mas eu tinha dentro do meu coração que o milagre ia acontecer na minha vida. Pelas outras experiências que eu já tive. E nem o povo dizia, pá, moço, compra um carro. Tu não quer comprar um carro, bicho, deixa de ser mão de vaca. Pá, não sei o que. Eu, rapaz, não vou entrar em parcela não, que essas parcelas bem que é do cão, eu sou próspero. E fiquei crendo que Jesus ia fazer um milagre, porque ele já tinha feito todos os milagres na minha vida. Enfim, no final das contas, eu estou um dia desesperado, comendo ali no sanduíche do pequeno. Oh, meu Deus, a minha fé está abatida, está abalada. E aí a gente recebe um telefonema. E o cara começa, telefonema foi amor, foi WhatsApp. Enfim, foi no telefone. Aí o cara começou a falar lá, rapaz, eu senti de Deus e tal, não sei o que, eu vou te dar meu carro. Ei, papai. Aí eu criei demais, glória a Deus, meu Deus do céu, então o dinheirinho que está lá no banco eu não vou precisar gastar. Ele, ei, só tem um porém, faltam as parcelas. Aí não tem como eu pagar, né? Tu vai ter que pagar. Aí eu, ei, meu Deus, que essa benção aqui estava boa demais. Mas graças a Deus, o dinheiro que faltava para pagar o carro para o banco, eu tinha ele em mãos. E eu adquiri meu carro. Graças a Deus, o primeiro. Golzinho tunado, agora é um Unozinho teimoso. Que um dia vai ser a Hilux, em nome de Jesus. Olha aí. Então, meus irmãos, Jesus estava com ele no barco. Então, talvez você pode estar passando uma tribulação dentro da tua casa, na tua escola, no teu trabalho, na tua vida. Seja o que for. Creia que Jesus está no barco. Creia que Jesus está no controle de todas as coisas. Porque quando Jesus levou eles para aquela experiência, Jesus queria mostrar isso, que ele era além, ele era mais que uma pessoa que curava os enfermos. Ele era alguém que tinha o controle de todas as situações. Amém? Terceira coisa, podiam ver que mesmo em meio à tormenta, Jesus estava absolutamente tranquilo. Esse fato por si mesmo deveria tê-los encorajados. Jesus fazia a vontade do Pai e sabia que Deus estava cuidando dele, então aproveitou para dormir. Você imagina a tribulação que estava lá, o barco para um lado, o barco para o outro e Jesus lá dormindo, sonhando, aquela coisa toda. Os caras ficaram nervosos. Mas muitas vezes, a gente está passando por uma tormenta, Jesus está descansando. Pastor, como assim? Ele está descansando porque ele tem o controle de todas as coisas. Aí a gente fica batendo. Senhor, em nome de Jesus, faz um milagre. Meu Deus. Aí se ajoelha. Ora em pé, viu que não deu certo, né? Se ajoelha. Ô Senhor, em nome de Jesus, agora eu estou de joelho. Vai que dá certo. Jesus não responde. Meu Deus, estou de joelho. Joga uns carocinhos de milho. Ô Jesus, eu estou sofrendo agora. Por favor, responde as minhas orações. Jesus está lá sorrindo. Meu Deus, que religioso. Mas muitas vezes é assim, meus irmãos. Eu preciso acreditar naquele que me chamou. Aí você está aqui. Ai meu Deus, se eu estou fazendo a prova do Enem, Senhor, se eu não passar, como é que vai ser? Oh Deus, aquela coisa todinha. E Jesus lá em cima, oh abestado, eu tenho o controle de todas as coisas. Pastor, Jesus, não sei o que, Senhor, eu estou me consagrando, Jesus, eu estou me arrumando para aquele crush, Espírito Santo. Aí Jesus, jumenta. Meu Jesus é gaiato, né? Minha irmã, para que tu tá nessa?
Só eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Você quer ficar comendo aí panelada, sendo que eu quero te dar uma picanha, minha irmã. Vocês estão entendendo? Só que muitas vezes a gente faz dessa tempestade aí a nossa vida. Ah, meu Deus, meu mundo vai acabar. Meu Deus, pastor do céu, vai acabar meu mundo. Pastor, eu já tenho 15 anos e o amor da minha vida não me quis. É por isso que eu ensino esses meninos no encontro, que é tempo de ser lembrado. Enfim, Jesus está na nossa vida e Ele tem um controle de todas as coisas. Irmão, você quer passar no Enem? Coloca as tuas expectativas no Senhor, que uma hora vai dar certo. Você quer aquele curso tão desejado? Vai no Senhor, que uma hora vai dar certo. Deus tem o controle de todas as coisas. Você hoje tem 15 anos, quando você tiver com 20 anos, a sua cabeça é outra. Quando você tiver com 25, já é outra. Com 30 já é outra, totalmente diferente. E eu vou te falar algo, com 30 anos você começa a viver. Eu tenho 23, ainda vou chegar nos 30. Aí eu vou começar a viver. Mas eu quero dizer para você o quê? Que a ansiedade impede de eu viver o meu presente da forma que ele precisa ser vivido. Vocês estão comigo? Nós não podemos ser uma geração ansiosa, nós precisamos ser uma geração que crê. Vamos lá, Salmo 139 diz o quê? Que Deus estava comigo na minha concepção e quando eu nasci. E que Deus tem todos os seus dias escritos no seu livro. Se Deus estava comigo, se Deus me amou, se Ele tem todos os meus dias escritos, se Ele tem um propósito para a minha vida, e a Bíblia diz que os pensamentos que Ele tem sobre minha vida são pensamentos de paz, por que eu vou ficar preocupado? Por que eu não vou viver e aproveitar o presente, crendo que o meu futuro vai chegar? Esse é o nosso Deus. Amém? Vocês estão comigo? Então não se preocupa. Chega amanhã... Cadê a Maísa aqui, meu Deus? Maísa, deixa eu contar a tua história. Pode? Tá bom, obrigado. Maísa que já tem uns 5 anos que ela está no meu pé. Pastor, eu quero ser médica. Não era nem gente, desse tamanhozinho. Não cresceu muito não, né? Mas aqui, pastor, eu quero ser médica e não sei o que e tal. 13 anos. Quantos anos que eu te conheci, Maísa? 13 anos. 13 anos. Ai, pastor, não sei o quê. Desse jeito fofinho, aí tá, não sei o quê. Quando foi na última vez que eu falei com ela, ela disse assim: ai, pastor, Deus falou comigo. E o que foi, Maísa, que Deus falou contigo? Pastor, Deus disse para mim que eu não vou passar nessa prova. Aí eu fiquei assim, né? Fiz aqueles cálculos assim da Nazaré, não tem um meme. Aquele negócio todo, eu fiquei assim, aí de boa. Aí eu fui buscar mais na casa dela, para trazer ela para o treinamento e tal. E eu, ei, Maísa, como é que foi a prova? Ai, pastor, a prova foi tão boa. Aí eu fiquei assim, Maísa, eu acho que Deus te conhece. Deus fez o quê? Ele te enganou. Ele fez tu acreditar que tu não ia passar, para tu ir tranquila na hora da prova e não ficar nervosa e nem vomitar. E deu certo. Não foi, Maísa? Então Deus é assim, gente. Deus é gente boa, eu só preciso confiar. Agora tu imagina se a Maísa tivesse: ai, meu Deus do céu, eu preciso passar para... A Maísa não ia nem fazer a prova. Igual uma vez que ela foi fazer o simulado, foi a Maísa. E ficou doente, gente. De tão ansiosa e nervosa que ela estava. Aí o que Deus pensou? Eu fiz a Maísa, daquele tamanhozinho. Ela mudou o cabelo, mas tudo bem. Eu fiz a Maísa. Eu sei que ela é muito ansiosa e nervosa. Eu vou dar uma migué nela. Maísa, isso aí vai espinhando. Tu não vai passar na prova, não. Estou brincando. Mas por quê, gente? Porque esse é o nosso Deus. Ele nos conhece e Ele tem o melhor para nós. Todas as coisas estão no controle de Deus. As coisas não aconteceram do jeito que a gente quer. Gente, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente fica revoltado. Eu já fiquei. Por que você não vai ficar? A gente fica revoltado, a gente fica, o que foi que aconteceu? O inimigo se levantou, e não sei o quê. Não. A tempestade pode estar acontecendo, mas Ele continua no barco conosco. E isso sempre irá fazer a diferença.
Glória a Deus. Amém. Quantas vezes, nas tribulações da vida, não nos vemos imitando os discípulos incrédulos e gritando: Senhor, não te importa que perecemos? Olha só o que aconteceu. Os discípulos estavam ali com Jesus e eles começaram a falar isso para Jesus: Jesus, tu não se importa com o que está acontecendo com a gente? Quem nunca fez isso, gente, essa oração? Meu Deus, Senhor, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Muitas vezes a gente reage dessa forma como os discípulos reagiram. Mas deixa eu te dizer algo. É claro que Ele se importa com você. Ele se importa com você. No meio da tempestade, Ele continua se importando com você. Jesus levantou-se e repreendeu a tempestade, e houve grande calmaria. Porém, o maior perigo não era o vento e nem as ondas. O maior perigo ali era a incredulidade dos discípulos. O que impedia de Jesus fazer coisas na vida deles não eram as situações externas, mas era o que estava aqui dentro de seus corações. O que incomodou Jesus ali não foi o vendaval ali, mas o que incomodou Jesus foi a falta de credulidade, de crer em quem Ele era. O nosso maior problema encontra-se dentro de nós, não nas circunstâncias ao nosso redor. O maior problema está em nós que não cremos quem Deus é. Lembra que eu falei no início que a forma como eu conheço Deus altera a minha visão em relação ao que está fora. O nosso maior problema é esse. Pela nossa falta de fé, nós vemos as situações do lado de fora de uma forma errada como verdadeiramente ela não é. E isso irá sempre nos atrapalhar em nossas escolhas. Olha só que interessante. Quando Jesus acordou em meio à tempestade, Jesus não falou assim: vento, o que está acontecendo contigo? Onda, te aquieta. Não, ele só falou assim: vento, onda, se aquieta agora. Em meu nome, amém. Se aquietou. Só que depois que isso aconteceu, ele se volta para os discípulos e fala assim: ei, vocês não creem? Vocês não têm fé? Então a Bíblia está mostrando o que, gente? Nós precisamos ser uma geração que crê. Jesus não se incomodou com o que estava fora, Ele se incomodou com a falta de fé que estava aqui dentro. Vocês precisam ser uma geração que crê. Os discípulos, eles passaram o dia inteiro vendo Jesus ensinar a sua palavra, vendo Jesus realizar milagres, e ainda assim eles não tinham fé suficiente. Esse medo decorrente da incredulidade os levou a questionar se Jesus de fato se importava com eles. A falta de fé, a incredulidade às vezes me leva a questionar o amor que Deus tem por mim. Deus ama você. Deus desejou você. Deus tem o controle de tudo. Ele te ama. Quase que eu digo um versículo assim: Deus te ama acima de todas as coisas. Deus te ama. Deus tem o controle de tudo. E as situações adversas não podem serem usadas para você duvidar de quem Deus é, do que Deus já fez por você. Nós precisamos ter cuidado com o nosso enganoso coração. Nós precisamos crer acima de todas as coisas. Porque o nosso coração, meu irmão, minha irmã, ele é perverso, ele é incrédulo. E qualquer situação vai tentar abater a nossa fé. Mas nós precisamos ser constantes naquilo que Deus fez, naquilo que Deus é e naquilo que Ele fará para nós. Os discípulos já sabiam que Ele tinha autoridade para perdoar pecados, expulsar demônios, realizar curas. Com essas experiências, descobriram que possuía autoridade até mesmo sobre o vento e o mar. Assim não tinha motivos para temer, pois o Senhor estava sempre no controle de toda a situação. Olha o que aconteceu. Hoje eu sei, baseado nas minhas experiências, que Deus é um Deus que ouve e que Deus é um Deus que responde. Eu sei disso por causa das minhas experiências que eu já tive. E eu sei que você já teve várias experiências extraordinárias com Deus. E você viu Deus respondendo você. Você viu Deus se manifestando, mesmo em meio à tempestade. Por isso não pare de crer. E o fato de você não ter as respostas, não significa que Jesus não está lá. Ele continua a estar lá.
Você pode estar no meio da tempestade, mas Ele continua no barco. E eu estou falando isso aqui para você, e eu te digo algo. Eu não tive todas as respostas que eu quis ter durante esses 12 anos que eu estou caminhando com Jesus. Eu não tive. Tive muitas, mas não tive todas. Mas Ele continuou no barco. Ele continua na minha vida. E é isso que nós precisamos o quê? Entender. Sabe por quê? Porque no dia que vier uma tempestade, isso não vai abalar a sua fé. No dia que vier uma dificuldade, isso não vai te paralisar. No dia que você não tiver uma resposta, você vai continuar firme servindo a Jesus, porque você vai servir por quem Ele é, não porque Ele possa te dar algo. Amém? Uma geração que vai entender para depois sentir. Por muito tempo, nós somos a geração que sente muita coisa, emotiva, almática, mas nós vamos ser a geração que entende para poder sentir. Uma geração que vai ter fé em quem Jesus é. Amém? Fica de pé aí. Glória a Deus. Vocês estão com sono, né? Sobe aqui, Ministério de Louvor. Vamos lá. Já temos aqui uns 15 minutos. Eu quero que você entenda algo em Deus nessa noite. Talvez você esteja passando por uma tempestade. Talvez um dia você estava lá no encontro e aquelas meninas ficaram dizendo um monte de história para ti. Olha, Jesus é um príncipe, não sei o quê. Jesus é um príncipe. Talvez um dia você estava no encontro e aqueles caras ficaram dizendo para você, cara, Deus é mais, Deus já fez isso na minha vida. Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. E nós precisamos entender isso. Que as dificuldades, as lutas, elas não se comparam com aquilo que Deus já fez sobre a minha vida. Amém? Salmo 139 diz o quê? Que Ele estava comigo na minha concepção. Ele estava comigo no meu nascimento. E que Ele tem um propósito para a minha vida, que os meus dias estão todos escritos em seu livro. Gente, o nosso Deus não erra. Ele já sabe o que você vai ser. Ele já sabe o que você vai cursar. Ele já sabe aonde você vai morar. Ele já sabe com quem você vai casar. Esse é o nosso Deus. E você precisa crer nele. Eu quero finalizar com a palavra de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao 8, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas.